Sejam todos bem-vindos. Você que está visitando pela primeira vez a nossa casa, sinta-se em casa. Se tem algum aniversariante essa semana, Deus abençoe, com muitos anos de vida, cheios de saúde e paz. Já tem um tempo que eu não venho aqui compartilhar uma mensagem com vocês, né? Já tem um tempinho e mesmo esse momento aqui compartilhando a mensagem, dando um certo frio na barriga, mesmo, ainda que você possa pensar assim, Marcelo, mas você já está na capela há tanto tempo, já compartilhou várias vezes a mensagem aqui, não é possível que quando você vai lá na frente, você ainda fica tremendo um pouquinho, frio na barriga, é natural. Então, mesmo com essa sensação de frio na barriga, por que não uma certa insegurança? Mas mesmo assim, dá saudade. Dá saudade quando a gente fica muito tempo sem compartilhar uma mensagem aqui com vocês. E por falar em saudade, não tem uma música assim? Onde anda você? Mas não é sobre música hoje, né? Não é sobre música, mas tem a ver com saudade. Tem a ver. Saudade é um sentimento complexo, é um sentimento estranho para muitos, porque percebe que mistura, é um misto. Saudade é um misto de alegria com tristeza. Mas será que isso é mesmo saudade? É um sentimento de emoção, de emoções que se misturam. Eu ouvi uma vez alguém dizer o seguinte, que saudade é um conjunto de lembranças boas. Saudade são lembranças que te trazem alegria. Mas nem todas as lembranças nos trazem alegria. Existem lembranças que nos trazem tristeza. Algumas se transformam num sentimento de nostalgia. E aí eu ouvi alguém dizer que saudade é uma coisa e nostalgia é outra. E aí eu comecei a tentar perceber quais são as diferenças entre um e outro. E aí, você tem saudade de algo? Ou de alguém? Porque se você lembra de algo e aquilo te traz alegria, é uma saudade. E todos nós temos saudades de algo ou de alguém. Um psiquiatra uma vez falou que esse sentimento é tão profundo que ele pode até desencadear, dependendo, no caso não sendo a saudade, mas a nostalgia, até alguns problemas. Ele disse o seguinte, ele disse que depressão, por exemplo, é apego ao passado. Ansiedade é apego ao futuro. E estresse é apego ao presente. E aí você analisando sob essa ótica, então, onde eu não terei problema? Na eternidade, né? Porque na eternidade não tem passado, nem presente, nem futuro. Mas ele diz que é o apego. Não é a lembrança, é o apego. O problema é o apego. E aí, quando a gente se apega demais ao passado, não consegue desapegar, isso pode, de fato, desencadear um problema. E quando a gente se apega demais também ao futuro, isso pode gerar ansiedade, pode desencadear um problema. Então, ele disse que o problema é o apego. E aí, diante disso, eu queria convidar vocês a ler comigo um salmo, porque nós estamos aqui numa espécie de minissérie de mensagens sobre salmo. E hoje, o Washington, no domingo passado, fez a introdução, inclusive expôs aqui as divisões dos salmos, número de livros que são. E aí, hoje, nós vamos no Salmo 137. O Salmo 137 não é um salmo muito longo, ele tem 9 versículos, e ele começa assim, está na tela, se vocês quiserem acompanhar por ali, que às vezes as Bíblias têm versões, né, diferentes, com palavras diferentes. E aí ele começa assim: junto aos rios da Babilônia,
nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores, aqueles que nos capturaram, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição. Bem-aventurado aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Bem-aventurado aquele que pegar as suas crianças e despedaçá-las contra as rochas. Nossa, estranho, né? Uma fala pesada, mas vamos passear agora que nós terminamos de ler. Mas antes de passear, antes de caminhar nesses versículos, você pode orar comigo? Se você quiser se colocar de pé ou sentado mesmo, não importa. Nós vamos orar antes de começar essa caminhada. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza assim como já vem conduzindo o nosso momento de reunião aqui. Que tudo seja movido, conduzido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que essa mensagem possa fazer sentido, que essa mensagem possa gerar vida em nós, Pai. Porque se nada disso acontecer, não vai passar de uma palestra. É Teu Espírito que produz vida. Então, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, nos fazer entender, compreender. Não só entender e compreender, mas colocar em prática tudo o que for conversado aqui, Pai. Muito obrigado desde já. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, fiquem à vontade. E aí nós vamos passear, caminhar nesses versículos. Nós lemos do 1 até o 9, eu vou voltar para a gente trabalhar junto alguns versículos e entender o que está sendo dito ali. Tá? Esse Salmo 137, ele, na verdade, é um salmo de autoria desconhecida. Uns atribuem esse salmo a Davi, outros atribuem até ao profeta Jeremias. Por ser este um salmo, não sei se você percebeu durante a leitura, um salmo de lamento. É uma mensagem de lamento. Então, uns atribuem esse salmo ao profeta Jeremias. E o contexto desse salmo, ele ocorre num momento onde o povo chamado povo de Deus, Jerusalém, israelitas, hebreus, né? Cada momento é chamado, né? Em um momento é chamado de hebreu, outro momento de israelita, em outro momento de povo de Deus. Esse salmo ocorre no momento onde esse povo é levado cativo. Jerusalém foi invadida por uma nação chamada Babilônia. E aí, aqueles que residiam ali, aqueles que moravam ali, foram levados, presos para o cativeiro. Não todos, alguns conseguiram fugir, outros ficaram. Na verdade, nessa deportação, foram os sacerdotes, foram os, vamos dizer assim, da elite. Os da elite foram levados cativos nessa deportação, nessa invasão, né? E aí, quando a gente lê, meio que superficialmente, parece que a nação chegou lá, invadiu, tomou, levou, vamos embora, acabou. Não. Foi um cerco que durou 2 anos. Então, quando a gente lê superficialmente, a gente não faz ideia do que de fato aconteceu. Na verdade, Babilônia já cercava Israel durante 2 anos. E nesse cerco, muitas coisas aconteceram.
A gente não faz ideia, às vezes lendo aqui, do banho de sangue que era derramado, das atrocidades que eram cometidas. A gente, de repente, não faz ideia das coisas horríveis, inimagináveis que acontecia ali. E aí o povo é levado, e chegando lá, o salmista aqui, o autor, ele começa uma espécie de lamentação, quando ele diz assim lá no versículo 1, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Sião era um monte, em Jerusalém, onde ficava o templo. Então eles sentavam ali na beira dos rios de Jerusalém e choravam de saudade de Sião, da sua terra, do templo e de como eles se relacionavam com aquilo. Às vezes fica um pouco difícil para a gente entender também a profundidade desse sentimento, dessa saudade, desse lamento. Sabe por quê? Porque nós, culturalmente falando, nós não temos assim apego com a terra. Isso é meio que cultural também, tá? No nosso país mesmo, aqui no Brasil, você consegue ver população que tem esse apego. Por exemplo, no Nordeste, o povo nordestino tem muito apego com a terra deles. Eles têm orgulho em dizer, sou do Nordeste. A última vez que eu estive em Recife, eu via, nunca tinha visto isso em outro estado, bandeiras do estado, bandeiras de Pernambuco nas janelas das casas. Igual a gente vê em época de Copa do Mundo, bandeira do Brasil nas janelas, mas lá isso é o tempo todo. Eles penduram bandeira do estado nas janelas, na varanda. Ocorre isso também no Rio Grande do Sul, com os gaúchos. Alguns gaúchos até sentem desejo de se separarem do Brasil. Já ouviram sobre esse movimento que existe? Do Rio Grande do Sul se tornar um país e se separar do Brasil? Eles têm uma ligação muito forte com a terra. Eles enchem a boca para falar, eu sou gaúcho, tchê. E aí tem a cultura, tem as coisas típicas, e eles se identificam demais. Agora, no nosso caso aqui, não tem muito isso. Não é? Aqui no Sudeste, pelo menos, a gente não vê isso. E, de repente, quando a gente lê aqui esse lamento, essa tristeza, essa nostalgia por conta de estarem afastados da terra natal, pode ser que a gente não consiga entender e perceber essa profundidade. Mas aqui também não era só saudade da terra em si. Os israelitas, os hebreus, eles se sentaram à beira dos rios da Babilônia para chorar, para se lamentar, porque não era somente o apego e a saudade da terra em si, mas pela forma como eles se relacionavam. Por exemplo, com o templo. No Monte Sião havia o quê? O templo em Jerusalém. E onde tinha o templo estava Deus. Deus estava ali. E quando Babilônia entrou, não só levou o povo cativo, como também destruiu toda a cidade. Derrubou os muros, derrubaram o templo. Derrubaram o templo, onde era a casa de Deus. E aí isso, aos olhos dos israelitas, é o fim do mundo. Porque, e agora? Onde nós iremos cultuar? Onde nós iremos adorar? Sendo que o templo é a casa de Deus. É claro que a perspectiva hoje é diferente, né? Inclusive, tem uma passagem onde uma mulher samaritana pergunta para Jesus, né? Os nossos pais dizem que a gente tem que adorar nesse monte aqui. Mas o povo de vocês, ela falando com Jesus, o povo de vocês fala que tem que ser no monte lá em Jerusalém. Aí Jesus diz para ela o quê? Não é nem aqui, não é nem nesse monte, nem naquele. Porque o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então Jesus já desconstrói essa questão de local, geografia, para mostrar que você pode adorar Deus independente do lugar, mas ali era um outro contexto, uma outra situação. E ali eles continuam no versículo 2. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Salgueiro é árvore, tá? Dá para entender, né, pelo texto ali, né? Que eles penduraram a harpa, que era um instrumento
É um instrumento musical que era muito usado lá na época. Provavelmente o salmista que escreveu isso fazia parte ali da galera da música, né? Louvava, adorava, e aí eles penduraram a harpa. É interessante que isso já fora profetizado. Essas invasões, essas deportações, repare na leitura bíblica, que geralmente ocorriam quando o povo desobedecia ou virava as costas para Deus. Deus enviava um profeta, enviava um mensageiro, e quando o povo ignorava, virava as costas, às vezes nem só virava as costas, perseguia mesmo, tá? Porque às vezes a gente romantiza, né? Atenua demais o que acontecia na prática, mas às vezes era perseguido e eles iam atrás para matar mesmo. Pô, tira esse cara daqui, está falando que vai acontecer um monte de coisa ruim com a gente, vamos matar ele. Então, quando o povo fazia isso com os profetas, repara que logo em seguida ocorria o quê? Uma invasão. Israel era invadido, a terra era invadida e eles eram levados para o cativeiro, sempre após a desobediência com Deus, né? E aí, no versículo 2, inclusive, tem uma profecia, não precisa abrir aí agora, que está em Isaías 24, versículo 8, que diz assim, olha que interessante, bem antes disso acontecer, hein? Bem antes do povo sentar à beira do rio para chorar e pendurar a harpa na árvore, bem antes disso, olha o que o profeta Isaías disse. O som festivo dos tamborins foi silenciado. Isso aqui foi uns 200 e poucos anos antes. Olha que coisa. O barulho dos que se alegram parou. A harpa, cheia de júbilo, está muda. Isaías ainda usou o nome do instrumento. Ele falou a harpa. 200 e poucos anos antes, Isaías falou, a harpa está muda. Aí, 200 e poucos anos depois, eles dizem o quê? Penduramos a nossa harpa no salgueiro. E aí, no versículo 3, eles continuam dizendo assim, e ali os nossos captores, aqueles que nos capturaram, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Consegue perceber que tem uma ironia ali? Consegue perceber que eles estavam escravos, cativos, e aí aqueles que os prenderam viram para eles e diz, canta, louva agora, louva. E aí eles perguntam, lá no versículo 4, eles dizem assim, como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? E aí, eles não se sentem confortáveis, não se sentem motivados, não sei se caberia aqui essa palavra, mas não se sentem nem dignos de louvar, de cantar, porque estavam em uma terra estranha. É claro que ali, naquele contexto, o cantar e o louvar para eles fazia parte do momento de culto. A música ali para eles era um momento de culto. O templo estava ali na beira do rio? Se o templo não estava ali na beira do rio, Deus estava ali? Não. Então, eles não tinham mais o templo, não tinham onde cultuar, então, consequentemente, não tinham o porquê louvar, cantar, não é? E aí as canções, na verdade aqui, elas iriam funcionar para o povo da Babilônia como uma forma de entretenimento, porque eles iam se entreter com o sofrimento dos israelitas. Eles iriam se divertir vendo os israelitas sofrendo e cantando. E aí, o que a gente tira disso? Que a canção, o louvor, a adoração, ela não tem função de entreter, de entretenimento. A música, a canção, o louvor que você canta para Deus faz parte do momento de culto. Você está cultuando a Deus. Por isso que às vezes fica um pouco difícil, aí é para mim, tá? Para mim, pode ser que para você não. Fica um pouco difícil entender essa questão de balada gospel.
Pode ser que para você não tenha problema nenhum, mas percebe que essa música não é para entreter? Essa música é para adorar? E às vezes a gente confunde muito as coisas, a gente mistura as coisas, e aí transforma o que é adoração, o que é culto, em entretenimento. Porque entretenimento chama, né? Entretenimento é bom. Né? Entretenimento nos deixa bem. E aí, às vezes, a gente mistura as coisas. E aí, continuando, no versículo 5, eles falam assim, que a minha mão direita... Está ali na tela? É, tá. Então, vamos lá, o 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Nossa, gente, o meu óculos, será que já está na hora de trocar? Não é possível. Tem pouco tempo que eu troquei. Uma lente mais grossa que essa não dá, não. Já está 3,5. Então vamos lá. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades. Eles falam isso porque a mão direita eles usavam para harpa. Tocar harpa. Então é como se eles estivessem falando assim. Quando eles falaram que a minha mão direita perca as habilidades, é como se eles estivessem falando assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu não consiga mais louvar, que eu não consiga mais adorar. E aí lá no versículo 6 ele faz uma outra ilustração, que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Que me grude a língua no céu da boca, por quê? Que eu não consiga mais falar, que eu não consiga mais adorar, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. E aí o que a gente percebe aqui? Que diante do lamento, diante do choro, diante daquele momento onde não era só aquela condução coercitiva, não era só uma condução coercitiva, era gente morrendo, era criança morrendo, era sangue derramado, era carnificina, era guerra. E aí, diante disso tudo, eles ainda falam que minha mão direita define, que minha língua colhe no céu da boca, se eu me esquecer de ti. O que isso mostra para a gente? Não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos, ainda que a gente esteja à beira do rio, em terra estranha. Você se sente daqui? O mundo está estranho para você? Você percebe que não se encaixa? Ou está confortável? Está bom para você? Porque você se considera um forasteiro? Se considera? À medida que o tempo vai passando, mais estranho o mundo fica para você? Sabe por quê? Porque você já não é daqui. Sabe por que o mundo está estranho para você? Sabe por que você não se encaixa? Porque você já não é daqui. Você é um forasteiro. A sua nação não é aqui. Isso não é para você ser indiferente ao mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser indiferente ao mundo. Não, não é isso. O que você não pode, o que eu não posso, o que nós não podemos. Vós não podeis. Cara, toda vez que... A quinta série... Depois vocês olham para a quinta série sair? Embora. Sai quinta série. E aí... E aí... A gente tem que entender... Até perdi, tá vendo? Vou aproveitar para tomar uma água. O que nós não podemos é ser movidos pelo mundo. Não podemos ser indiferentes ao mundo. E não podemos ser movidos pelo mundo. Porque nós, ainda que não sejamos nós estamos no. Percebe?
Ainda que não sejamos do mundo, nós estamos no mundo. E aí aqueles que ainda dormem, aqueles que ainda não despertaram, irão ver Jesus em quem? Porque eu pergunto para você já viu Jesus? Nenhum de nós aqui viu Jesus, face a face. Mas você viu Jesus em alguém. Você viu Jesus em alguém. E se a gente se tornar indiferente ao mundo, como que as pessoas verão Jesus em nós? O forasteiro tem saudade da sua casa. Fato. Nossa casa não é aqui. Disse Jesus, né, uma vez, que nós não somos desse mundo, por isso que o mundo nos... Ele usou um jeito meio pesado de falar, não foi? O mundo odeia vocês. Jesus falou assim. O mundo odeia vocês, porque vocês não são desse mundo. Porque se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês. Próprio Jesus disse isso. E Paulo, quando escreveu para uma galera lá em Roma, carta de Paulo aos Romanos, Paulo disse, num trecho de uma carta dele, não se amoldem ao padrão deste mundo. Todo mundo já leu isso aqui, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, nossos problemas, se a gente buscar e parar para pensar sobre eles, perceba, os nossos problemas são frutos, e aí é uma coisa óbvia, tá? Mas o óbvio às vezes fica um pouco escondido. Os nossos problemas são frutos das nossas preocupações deste mundo. Todos. Todos os nossos problemas são frutos de preocupações deste mundo. E aí a gente acaba se apegando ou ao passado, ou ao futuro, ou ao presente. Existem várias coisas que nós podemos fazer com relação a isso. Por exemplo, uma coisa bem simples, tá? Algo bem simples, muito simples, que pode ajudar. Usa menos redes sociais. O que isso tem a ver? E aí? Já percebeu que as redes sociais estão moldando pessoas? Consegue perceber isso? As redes sociais estão moldando pessoas. Se você ficar muito tempo nas redes sociais, você vai ver que só você não viaja. Se você ficar muito tempo nas redes sociais, você vai ver que só você não tem roupas bonitas. Se você ficar muito nas redes sociais, você vai ver que só o seu relacionamento não anda bem. Se você ficar nas redes sociais, você vai ver que só você não come em restaurantes bons. E aquilo vai tomando conta de você. E aquilo vai te moldando. E aquilo começa a trazer sobre você uma pressão. Uma pressão que é desnecessária, que você não precisa sentir. Desde que você comece a diminuir. Porque a vida real, presta atenção, a vida real já tem problema. Vida real já tem problema. Se a gente tiver uma vida virtual, a gente vai somar mais problemas aos que já tem. Então diminui. Estou dizendo aqui que é proibido entrar em Facebook, Instagram. Estou dizendo que é proibido não, tá, gente? A palavra que eu usei aqui foi o quê? Diminuir. Equilibra. Diminui. Lá no Instagram tem um contador de tempo. Quanto tempo você fica por dia? Tem lá um contador, olha lá. De repente você vai entrar lá, contador de tempo, tempo diário de uso, 4 horas, 5 horas de uso. Né? Começa a olhar ali. Quanto tempo você está nas redes sociais? E no versículo 7, vamos lá. Ele continua assim. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas. Aí está falando de outro povo já, né? Lembra-te dos Edomitas. Os Edomitas eram o povo de Edom. Edom eram os descendentes de Esaú. Lembra lá dos patriarcas lá? Abraão, Isaac, Jacó. Aí Jacó teve um irmão gêmeo, Esaú. Os Edomitas são descendentes de Esaú. Percebe que é todo mundo da mesma família? É. Todo mundo da mesma família.
E aí os edomitas, eles se aliaram ao povo da Babilônia para quê? Para invadir Jerusalém. Os edomitas ajudaram a Babilônia a invadir Jerusalém. Por isso que eles falam ali, lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Vamos lá, continuando, 8, para a gente terminar. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, bem-aventurado aquele que lhe retribui o mal que você nos fez. A partir do 7 ali, a gente começa a perceber que tem um negócio de vingança. Você percebe que no texto tem um negócio parecido com vingança? E aí, o 9, então, nem se fala. O 9 está ali, ó, bem-aventurado aquele que pegar as suas crianças. Tem Bíblia que, em vez da palavra criança, está filhos. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra rochas. Você lê aquilo, ficando estranho. Como que ele está dizendo que feliz é aquele que pegar as suas crianças e as despedaçar contra a rocha? O que acontece, gente? Olha só, esses últimos versículos que o texto soa um sentimento de vingança, tem o estudo da Bíblia, a teologia, ela dá um nome para isso. Ela chama isso de salmos imprecatórios, não sei se todos já ouviram falar. Salmo imprecatório. Imprecatório vem da palavra imprecação. Sabe o que significa? O idioma português, ele é rico, né? É bom, é bonito. É um dos mais bonitos do mundo, inclusive. Uma vez eu ouvi um gringo falando. Tem hora que eu viajo, né? Um gringo uma vez falou, o idioma português é o mais bonito de se ouvir. A gente não consegue perceber isso, né? Porque a gente já nasce ouvindo nesse idioma, a gente é nativo, né? Nosso idioma português, mas um gringo falou, nosso idioma português ele é bonito demais de ouvir, né? Muito rico, o vocabulário é muito rico. Tem uns que são, né, estranhos, né? O francês, já ouviram o francês? É bonitão, né? Ah, eu acho legal, cara, o francês. O japonês é meio estranho. Mandarim, então, já viu o mandarim? Vamos voltar. E aí a imprecação. Imprecação é o quê? Desejo de que algo de mal aconteça com alguém. Olha isso. Desejo de que algo de mal aconteça com alguém. E antes que você pense assim, nossa, Marcelo, isso é bíblico. Que bom. Antes que você pense assim, que bom, para. Não desejo mal a ninguém, não. Sabe por quê? Porque esse salmo aqui, esse salmo que é conhecido como salmo imprecatório, eles usavam não como um desejo de vingança, não era isso, mas era como se eles estivessem pedindo a Deus uma intervenção de justiça. Gente, naquele tempo o contexto era outro. Jesus não tinha vindo ainda dar um novo significado ao que é justiça. Eles entendiam olho por olho, dente por dente. Era isso que eles entendiam. E aí os babilônios, quando entravam ali, o que eles faziam? Eles pegavam as crianças dos israelitas e faziam as piores atrocidades possíveis. E ali era um contexto de guerra, gente. Contexto de guerra é matar ou morrer. Esse era o contexto desse salmo. E aí, nesse contexto onde era matar ou morrer, eles proferiram essas palavras. E aqui, na verdade, era como se precisasse de uma intervenção divina para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado. Inclusive, tem um salmo que diz assim, eu anotei aqui para compartilhar, o Salmo 109 diz assim, ó, mas tu, soberano Senhor, intervém ao meu favor, por causa do teu nome. Era como se, para eles, era assim, se Israel perdesse uma batalha, se eles não conseguissem aquilo que eles estavam pedindo, a ideia que eles tinham era de quê? Pô, os outros povos vão achar que o nosso Deus é fraco. Eu não quero que os outros povos pensem
que o nosso Deus é fraco. Eu quero que os outros povos vejam que o nosso Deus é soberano. Eu quero que os outros povos vejam que o nosso Deus é o maior. Então aqui não era um sentimento de vingança pessoal. Era o jeito deles se relacionarem com Deus naquele contexto. Mas fica estranho, não fica? E aí, Jesus, quando veio, já tinha esse salmo. Já tinha. Esse salmo já estava escrito. E acredito eu que certamente Jesus, ao ler esse salmo, pensou assim: meu Deus, agora ficou, meu eu mesmo, sei lá. Né? Não, mas Jesus pode ter pensado, meu Deus, porque era Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. E aí ele pode ter pensado, meu Deus, quando ele viu isso escrito, as crianças sendo jogadas às pedras para serem esmagadas. Meu Deus, só tem um jeito de eu resolver isso. Eu vou me jogar às pedras para ser esmagado no lugar delas. Eu vou ser esmagado no lugar delas. Não tem outro jeito, porque só assim é a única condição de eu perdoar o opressor e, ao mesmo tempo, libertar o cativo. E aí Jesus faz isso. Ele se joga para ser esmagado às pedras, para perdoar o opressor e libertar os que estavam presos. E dá uma aula. O que Jesus faz, a gente nunca vai conseguir compreender na totalidade. A cruz é para nos reconciliar. E aí, na cruz, não tem nem judeu, nem grego. Na cruz, não tem nem escravo, nem livre. Não tem homem, nem mulher. Na cruz, somos todos um em Cristo. Essa é a mensagem. E para a gente trabalhar nos Conexões, durante essa semana, eu queria compartilhar aqui algumas questões que vão funcionar como, de repente, reflexivas. E a primeira é: o que ou quem te aprisiona? O que ou quem é a Babilônia para o teu momento atual? Quem é a Babilônia? O que te aprisiona? Ou quem, né? E aí, cada um sabe de si. Uns estão aprisionados, de repente, na pornografia. Pornografia aprisiona. Quem aqui já consumiu pornografia? Não precisa levantar a mão, deixa só eu levanto. Não precisa. E aí eu digo para vocês, a pornografia acessa o cérebro. E aí faz liberar uma substância chamada dopamina. É um neurotransmissor. Seu cérebro libera. E aí te proporciona boas sensações. Mas tem como você vencer. Tem como você se libertar. Talvez não seja pornografia, mas pode ser que você acesse substâncias que, de repente, te tiram da realidade. Pode ser que você acesse essas substâncias para mascarar um pouco a dor, te tirar um pouco da realidade. Essas substâncias também vão fazer com que seu cérebro produza dopamina e vai te transmitir boas sensações. Talvez não seja substâncias, mas seja, de repente, os joguinhos. Tigrinho, bets, que ao jogar você se sente bem. E aí o seu cérebro vai produzir dopamina. Tudo isso pode te aprisionar. Pode te aprisionar. E o detalhe é que a quantidade de dopamina liberada ao consumir pornografia, drogas ou jogos, que seja, a quantidade de dopamina liberada, ela não é a mesma
não é a mesma quantidade de dopamina liberada em situações, vamos dizer assim, entre aspas, naturais, como ir à praia, por exemplo. Para muita gente, ir à praia, sentar na cadeira com o pé na areia, tomar uma água de coco, eu acredito para a maioria, a dopamina é liberada numa quantidade X. Quando o indivíduo acessa a pornografia, a droga, os jogos, a quantidade de dopamina não é a mesma, é maior. Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. E aí o que te aprisiona? Você pode assumir o controle. Mas você pode assumir o controle baseado no poder que há em ti. Porque os agnósticos, eles dizem, olha, você pode vencer qualquer dificuldade, qualquer desafio. Há um poder dentro de você. Os agnósticos compartilham da ideia de termos boas práticas. Os agnósticos compartilham da ideia da gente ter práticas que vão nos melhorar. Mas eles não associam isso a Deus. Eles dizem, é uma força que tem dentro de você, é algo que está dentro de você. Mas para você que já entendeu, para você que passou a ter uma nova consciência chamada evangelho, você sabe. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil? Ou melhor, o que é mais difícil? O que é mais difícil? Largar um vício ou chegar no caixão e mandar alguém sair? O que é mais difícil? Abandonar pornografia, droga e jogos ou chegar no caixão de alguém morto e falar assim, sai? O que é mais difícil? Mais difícil é falar para o cara morto, né? O cara morto levantar. Mais difícil. Mas o poder que fez ele sair de dentro da sepultura, o poder que fez o morto reviver, está disponível para a gente vencer essas outras dificuldades que nos aprisionam. Jesus colocou prazo de validade no cativeiro. Jesus chegou e colocou lá a data de validade no cativeiro. Agora o cativeiro é perecível. O cativeiro perece. Ah, Marcelo, beleza. Quando? Pô, não sei. Não sei quando. Eu poderia até usar de artifícios aqui, de repente, para manipular a sua fé. Sabe quando? Quando você participar da campanha de 7 quartas-feiras aqui, Jesus vai te libertar. E se ele não libertar? Não tem como eu usar de artifícios para manipular a tua fé. O quando, Deus sabe. O quando, Deus sabe. Porque quando no início da mensagem eu ouvi o psicólogo, o psiquiatra dizendo que depressão é apego ao passado, ansiedade é apego ao futuro, estresse é apego ao presente, logo que eu ouvi pensei, pô, então a gente está sem saída, né? A gente está sem saída. Mas pensa comigo, vamos tentar imaginar a grandiosidade de Deus, a imensidão de Deus. Vamos lá. Célula sanguínea. Imagine assim, imagine que o Sol que fornece energia para a gente, o Sol, seja do tamanho de um glóbulo branco, ou de uma célula. Imagina que o Sol seja do tamanho de uma célula sanguínea. Se o Sol for do tamanho de uma célula sanguínea, a nossa Via Láctea é do tamanho dos Estados Unidos. Consegue comparar? Dá? O Sol é uma célula. A Via Láctea é o tamanho dos Estados Unidos. E o universo, então? Porque a Via Láctea é só uma galáxia. Tem bilhões? E o universo, então? Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso, ele chama você de filho. O cara que criou tudo isso, ele chama você de filha. Filho. Tem dimensão disso? Você é filho dele. E aí, o seu cativeiro está com os dias contados.
está com os dias contados. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, por poder compartilhar a mensagem com os meus irmãos, que possamos despertar para a consciência do Evangelho, que possamos entender que, em meio a essas dificuldades, em meio a esse choro à beira do rio, em meio à incapacidade até de louvar, em meio à incapacidade de, às vezes, abrir a boca para pedir, para orar, para agradecer, enfim, em meio àquela situação de desânimo que vira e mexe e vem, que não possamos esquecer, Pai, não possamos esquecer do Senhor, que possamos nos lembrar de Ti, independente das circunstâncias e da situação. Fortaleça isso em nós, Pai. Não nos deixe esquecer de Ti. Que o Teu Espírito venha a cada dia, ainda que seja naqueles dias que a gente não consiga nem se levantar do sofá, porque tem muita gente, às vezes comigo, com os irmãos, tem dias que a gente deita no sofá e não consegue se levantar. Às vezes a gente faz força para se levantar do sofá, até para beber um copo d'água. Aqueles dias que a gente deita e não quer fazer nada. Que mesmo nesses dias, a gente possa se lembrar do Senhor, olhar para o Senhor. Pai, que o Senhor nos conduza para as nossas casas, em segurança, e que tudo o que venha acontecer, independente do que seja para a glória do Teu nome. Muito obrigado pela presença dos irmãos que aqui estiveram, aqueles que não puderam ouvir, que o Senhor continue abençoando. Amém. Bom domingo, gente.